Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Fundação Marco Polo apresentam a oficina Composição, da ideia ao streaming. Projeto realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, número 14.017/20. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para pessoa maravilhosa, de coração tranquilo, de mente inquieta, que está aqui acompanhando o nosso terceiro encontro da oficina Composição Musical, da ideia ao streaming, financiada pela Lei Aldir Blanc via projeto do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas da Fundação Marco Polo. Eu sou o Alex e nos próximos 45 minutos vou estar aqui conversando com vocês sobre esse ato maluco, insano, ingrato e muitas vezes doloroso de se trabalhar com a criação musical. Na conversa de hoje a gente vai falar um pouco mais aqui sobre o processo de gravação, né, das canções próprias ou das canções autorais, como gostam de dizer, de falar hoje em dia. Gravar um fonograma exige já um pouco mais de conhecimento técnico, né? Sobre o uso de ferramentas, sobre o uso de softwares. Mas eu acredito que é muito viável fazer isso de forma mais intuitiva também, né? Certamente vocês vão precisar ter em casa, comprar, enfim, algumas ferramentas, alguns periféricos assim para serem usados para gravação das suas músicas, tá? Existem alguns aplicativos que nos permitem fazer isso pelo celular. Eu particularmente acho um pouco mais complicado, assim, mas eu vou deixar aqui uma lista com 2 ou 3 que eu acabei dando uma olhada ali. Pode ser interessante. Aí é legal, claro, ter um celular que suporte os aplicativos, né? E também se acompanhar de um microfone desses externos, se for possível, para colocar. Mas eu não gosto muito de usar celular, porque o celular acaba que tem uma entrada só e, enfim, é mais chato, né? Eu gosto de trabalhar no computador, né? Assim, um computador muito simples, um PC mesmo, não precisa ser um Apple, né? Pode ser um PC, configuração tranquila aí, um i3 de segunda, terceira geração já faz o serviço, tá? Um i5 de primeira já faz um serviço também. É importante que ele tenha um bom armazenamento, né? Porque as faixas de áudio são pesadas, assim, principalmente depois quando a gente vai trabalhar já na hora de exportar e tal. Ela entra em Wave, né? Que são arquivos grandes e tal. Então que tenha um armazenamento legal, assim, e que tenha alguma memória RAM. 4 GB aí já faz, né? Existem softwares de gravação que são open source, que são livres, né? Existem softwares que são pagos e existem softwares que são pagos e são hackeados. Mas como aqui eu não posso fazer apologia à pirataria, eu vou indicar aqui o software que eu uso, que é o Reaper. O Reaper, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também. Ele é um software muito tranquilo de ser usado, é muito intuitivo, né? Ele tem comandos, atalhos no teclado muito fáceis, muito simples, através de comandos que são uma tecla só apenas. Tem uma forma de editar a faixa de áudio ali também com o mouse muito legal. E tem alguns presets já bem bacanas, assim, tipo de plugins de equalização, né, de reverb, de compressão. Então ele já consegue fazer o básico, assim, para se gravar uma música e se colocar, tipo, gravar a música, editar, fazer a mixagem, fazer uma masterização. Claro que não é na mesma qualidade de um estúdio profissional,
né, de um estúdio que grave grandes bandas, ou um estúdio, até um estúdio da própria cidade de vocês, assim, mas que já tenha mais uma infraestrutura mais interessante, assim. Mas ele quebra um galho. Dá pra fazer. Eu vou deixar aqui embaixo também um link de um disco que eu gravei todo em casa em 2013. Gravei sozinho ele todo em casa, usando usando o Reaper e uma placa de áudio, que essa é uma ferramenta importantíssima para isso. O Reaper vocês conseguem usar ele utilizando a placa on-board que vem nos computadores, tá? Na qualidade não fica lá essas coisas, mas é possível, dá para fazer. Eu recomendo que se compre uma interface de áudio usada, antiga mesmo, baratinha, claro, para quem tem condições de comprar, obviamente, né? Mas aí com R$400, às vezes até um pouco menos, é possível encontrar algumas alternativas interessantes de interface de áudio para se gravar em casa. O meu companheiro aí, o Protásio, também tá produzindo uma série de conversas aí, falando mais especificamente sobre a gravação, sobre como transformar a casa de vocês num home studio, e vai estar disponível aqui nesse mesmo canal, né? Também 4 episódios, aí já é uma coisa mais técnica mesmo. O Protásio é um profissional incrível e vai ajudar vocês nisso. Eu aqui vou conversar assim já de uma forma mais gaiato, assim, né? Eu sou mais gaiato, sou mais mexilão nas coisas e tal, mais cara de pau. E eu gosto de trabalhar assim, tipo, é possível, tá? Porque às vezes a gente não tem tempo de ir atrás, de estudar coisas mais técnicas, é chato também, né? Pô, que saco ter que ficar estudando frequência aqui, megahertz. Putz, que chatice, né? Horas de fone ali, incomodado com mixagem. Não, mas tem uma frequência aqui que só tu escuta aquela frequência. Ninguém mais vai escutar mais. Mas tu tem que ir lá caçar aquela frequência pra tirar, passar um filtro, enfim. O Protásio vai ajudar vocês já nessa parte mais técnica da coisa mesmo. Eu vou tentar aqui fazer um panorama geral sobre o processo de gravação, já mais voltado pro indivíduo, pro artista, pro artista que se pretende gravar em casa ali sem muita preocupação técnica. É importante ter a preocupação técnica, é importante que a gente tenha, que a gente queira soar bem, né? Que a gente queira, assim, tipo, a nossa música tem que sair limpinha, tem que sair direitinho ali, afinada, as pessoas têm que conseguir escutar o que tu tá querendo dizer. Mas enfim, uma interface aí de R$400, R$300 e poucos, tu compra via USB, tu conecta ela no computador. Pode ter uma entrada apenas, não precisa ter mais do que isso, né? Tendo uma entrada XLR P10 já resolve o problema. E aí a gente vai começar a gravar. Olha, quem quiser, assim, tipo, entender um pouco mais, que não tem familiaridade com softwares de gravação, eu vou deixar o link aqui, como eu disse para vocês, dos aplicativos e do Reaper, né, que tem um download gratuito e ele tem uma licença de uso gratuito eterna. Se vocês quiserem pagar, podem pagar, então, para contribuir com a Cocos, que fabrica o software, e que também desbloqueia algumas outras funcionalidades que são muito interessantes, né? Mas não precisa. Com o que vem no Starter Pack dele já é, assim, ó, muito, muito, muito legal mesmo de trabalhar. Tem delays, tem reverbs, tem distorção, tem, enfim, uma infinidade de plugins ali que deixam a parte da gravação, da produção musical mais divertida, assim, ainda mais para quem está começando com isso ou está, enfim, querendo aprender um pouco mais. Junto com a interface aí, então, a interface é legal que tem a entrada P10, né, para conectar um instrumento, seja o violão, o teclado, né, enfim, o que seja. Que também a entrada P10 pode se ligar ao microfone, mas o sinal do microfone fica melhor se tu puder ligar numa entrada XLR, né, com aquele cabo balanceado ou cabo Canon, fica melhor o sinal, né, que aí onde a gente vai ligar o microfone. E um fone de ouvido
né, que a depender da tua interface, algumas têm uma saída P10, outras P2, aí vai de acordo com a plaquinha que vocês comprarem, tá? Posso deixar... Eu não vou deixar, na verdade, sugestões de interfaces ali na descrição do vídeo, nem aqui nesse áudio, porque não vou fazer propaganda para ninguém, a gente não estamos pagando nada, né? Falei do Reaper, falei dos aplicativos, porque, enfim, são softwares gratuitos que a gente... que as pessoas fazem, que desenvolvedores fazem, para as pessoas terem acesso também a ferramentas de produção e música e tecnologia. Mas agora, sobre interface, sobre marcas de microfone, marcas de cabo e tal, eu não vou fazer. As pessoas, basicamente todo mundo sabe quais são as marcas boas. Tem gente que tem marcas de sua própria preferência, então me dá igual, né? Então, assim, ó, partimos desse kitzinho pronto, né? O computador, a interface, cabos, microfone, instrumento e fone de ouvido. Eu acho que a partir daí já dá para começar a brincar, a se gravar. Lembrando que o Reaper tem assim, uma série de vídeos de tutoriais disponíveis no YouTube em português e em inglês originais mesmo da desenvolvedora do produto, e em português por figuras que se interessam em difundir o conhecimento também, assim, muito bons, muito didáticos, tá? Isso é uma pesquisa rápida no YouTube, já vai se achar. E depois que vocês começam a mexer no programa aqui, brincar e se divertir, vocês vão descobrindo novas funções que também daqui a pouco despertam o interesse de vocês de aprender mais e mais. Enfim, é infinita. As possibilidades são infinitas para se mexer nele. E, bueno, então, a gente partiu desse princípio. A gente vai, primeiramente, gravar um instrumental, né? Uma guia, que seria o violão. Tem gente que gosta de gravar voz e violão junto, tem gente que gosta de gravar separados. Eu, particularmente, gosto de gravar separado. Eu acho que me dá mais chance assim, de errar, voltar, cortar. Mas a gente vai gravar essa guia sempre usando o metrônomo. Importantíssimo o uso do metrônomo, porque se tu quiser depois adicionar outros instrumentos, adicionar samplers, enfim, qualquer outro elemento de instrumentação, tu vai ter a referência do metrônomo ali, que é chato, tá? Beleza, mas é importante. E aí aquilo ali vai fazer com que seja mais fácil tu trabalhar depois a manipulação desse áudio. E aí tu vai gravar ali. Tu grava essa guia, grava a harmonia, grava a levada, a batida do violão e tal. Depois grava a voz com a letra que tu fez, que tu construiu. Dá uma olhadinha nos tutoriais aí que a gente tá falando, pra dar uma leve mixada, cortar uma frequência ali, outra aqui, que possa deixar interessante. E guarda ela. Faz isso, grava um dia, explora, grava mais de um violão, grava mais de uma voz, experimenta formas de cantar, experimenta ritmos, experimenta tudo, usa esse tempo para tu experimentar. Porque no ato de gravar, tu pode ter certeza que muita ideia vai continuar aparecendo. Então, te permite ter tempo para fazer isso. Te permite ter uma semana, 10 dias, 5 dias que seja. Mas te permite gravar e voltar. Gravar e voltar. Gravar e voltar. Ter sempre a escuta atenta ao que tu está fazendo. Porque se tu tiver uma escuta atenta ao que tu está fazendo, tu pode ter certeza que tu vai ser melhor. Que o teu trabalho vai ser melhor. Tu vai cantar melhor aquela música, tu vai tocar melhor aquela música. Então procura repetir bastante as coisas, repetir bastante os processos durante um tempo. Para tu ter autonomia. Uma coisa que acontece muito comigo, né, eu escrevo a música, escrevo a letra, escrevo tudo,
E aí eu me sento pra gravar. Vou gravar. Ligo aqui, não sei o quê. E aí eu na hora gravo o violão e tal. Aí começo, vou gravar uma voz, gravo a voz. E assim, muitas vezes me acontece isso. Na primeira vez que eu me sento pra escutar aquilo que eu gravei, eu já vejo, putz, mas aqui essa palavra não tá boa. E aí eu já vou passando a faca na letra, vou cortando, vou ouvindo. Muitas vezes também eu acabo escrevendo demais, faço letras muito grandes, e aí depois cara, no primeiro verso eu já disse tudo que eu queria dizer, não tem por que eu repetir. Não tem por que eu fazer um malabarismo retórico aqui pra seguir falando sempre a mesma coisa. Tá chato. E vou passando a faca. Mas isso geralmente acontece quando eu gravo mesmo, né? Quando eu gravo e escuto. Então é isso. Gravem-se. Estudem um pouco o software que vocês vão usar. Procurem dominar ele, assim, tipo, porque qualquer software que vai ser usado aí, seja pago ou gratuito, em algum momento vai dar problema, vai dar um bug, ou o computador vai arregar. Então é bom dominar um pouco assim, os processos dos softwares para saber como é que faz para voltar, como é que faz para salvar arquivos e tal. Enfim, tá sempre preparado para qualquer imprevisto. Mas isso aí é como chover no molhado, né? Provavelmente todo mundo aí tenha muito mais afeição e conhecimento à tecnologia do que eu, porque eu sou um cara tosco assim mesmo. Eu sou um adolescente do século XXI, mas parece que eu não saí dos anos 90 ainda. Eu tenho muita dificuldade com tudo isso, mas a gente tem que aprender para se mexer, para poder fazer as coisas, né? Mas então, a escuta, sejam sempre atentos à escuta. Após essa fase essa etapa de se gravar e se escutar, tenham sempre uma ou duas pessoas que sejam da sua confiança, que vocês se sintam à vontade para conversar sobre isso. Claro, é legal também ter alguém que vá elogiar, que a gente sabe que a gente vai mandar alguma coisa e a pessoa vai gostar porque ela gosta da gente e tal. Isso faz bem, isso nos dá confiança. Mas é muito importante, talvez até mais importante, se for possível, é claro, que tenha alguém crítico, que tenha alguém que seja chato, alguém que não goste de nada, sabe? Mala sem alça, garota enxaqueca, que tudo é ruim. Eu sou esse tipo de gente. Mas é chato pra caramba, mas é isso aí. Mas é legal ter isso. E façam essa lista dessas pessoas de confiança e encaminha pra eles, tá? Quando tu te sentir à vontade, confortável de compartilhar o que tu tá fazendo, encaminha pra eles e pede um feedback, pede uma impressão, um comentário. E te prepara para ouvir, porque às vezes o comentário não é bom, né? Mas o comentário que não é bom também ele é importante, assim, constrói a gente, né? Procurem fazer esse exercício de, após receber o feedback, identificar o que a pessoa está tentando dizer. Identificar no trabalho, na obra, na gravação, na letra, entendeu? Nossa, sensacional, achei muito bom, te diz a pessoa. E aí tu pergunta, tu agradece, né? Obviamente, muito obrigado. Mas pergunta, mas por que tu achou muito bom? O que foi que tu achou muito bom? Ou o que tu achou muito ruim? Ou o que não tá bom ainda? Porque é mais fácil da gente conseguir entender, da gente conseguir decupar e dissecar o trabalho que a gente está fazendo para ser melhor, para melhorar a qualidade daquela obra. Aí, após essa etapa de compartilhar com seus pares, né, o processo inicial assim da gravação,
Se permitam também depois de trocar essa ideia com pessoas que vocês respeitem a opinião, que vocês confiem no julgamento, na análise. Se permitam a fazer uma análise um pouco mais profunda daquela gravação. Se permitam a experimentar outras alternativas. Se permitam a adicionar, por exemplo, se tu grava uma música só no formato de voz e violão, procura, de repente, algum outro software que trabalhe com criação de samplers ou que trabalhe com instrumentação virtual, né, que possa se construir um beat ou improvisar alguma percussão com elementos que se tem em casa mesmo, né? Panelas, copos, a própria mesa de trabalho, o tampo do violão. Enfim, se permitam preencher aqueles espaços ali que a canção vai permitir para vocês, vai dar para vocês, porque isso também é interessante, porque muitas vezes a nossa forma de tocar aquela música, a forma de traduzir aquela música, ela vai mudando com o tempo, e cada vez que um elemento novo possa aparecer, ela muda também a música, né? Então, ainda nessa etapa, na gravação, se permitam ainda estar abertos para continuar criando. Se permitam estar abertos para continuar criando, porque é nessa experimentação que vocês vão conseguir fazer a música de vocês daqui a pouco virar uma outra coisa, né? Essa música virar por exemplo, tu começou gravando ali, tu quer fazer uma baladinha mais folk, assim, né? Da música. Aí tu fez lá a balada, e na hora que tu vai adicionar algum outro elemento, daqui a pouco colocar uma coisa mais percussiva e tal, por conta própria mesmo, daqui a pouco aquele próprio folk ali pode virar um rock and roll mais pegado, ou tu pode ver, não, isso aqui ficou muito rápido, de repente se eu baixar um pouco o BPM aqui, eu posso tentar chegar num blues, ou até intercalar a síncope rítmica também, e tentar fazer alguma coisa mais swingada. Enfim, é um momento para experimentar esse, né? E a partir disso também a gente pode chegar numa outra questão, que seria a colaboração de músicos parceiros, de músicos amigos, né? É muito massa, assim, quando tu cria o teu trabalho, quando tu faz uma música, e aí tu já passou por um feedback de outros amigos, assim, que tu confia no julgamento, como eu falei anteriormente, que tu confia na análise, e que te permita abrir outros questionamentos, outros pensamentos sobre o teu raciocínio inicial, que tu também possa compartilhar essas criações, ou esse processo criativo, ainda que seja num momento um pouco mais adiantado, mais avançado, como já no processo da gravação, mas que tu procure compartilhar isso também com outros músicos, com outros amigos teus que também toquem, que tenham compreensão musical, que executem, que façam parte do universo da música, né? Se tu toca um violão e canta, daqui a pouco ter um amigo que seja baixista, ou que toque uma batera, né? Ou se tu é só o cantor, se tu tem minimamente uma noção de instrumento, assim, que te ajude pelo menos a estruturar a música, que tu tenha uma parceria de um guitarrista, que tu tenha uma parceria de um pianista, de qualquer instrumentista que trabalhe mais focado com a harmonia, né? E com a rítmica também, porque essa colaboração, essa conversa, essa troca, ela é muito potente enquanto a gente está trabalhando com a criação da música em si, né? Com a criação daí já nesse estágio de um fonograma, né? Porque a música, na verdade, existe um ditado, né? Que não se termina uma música, se abandona ela, né? Porque de tanto que se trabalha com ela, que a gente, eu cheguei ao ponto, não aguento mais essa música, eu vou sair fora, e o cara dá ela como terminada. Então, porque a gente vai cansando daquilo, sabe? Tipo, a coisa acaba ficando chata e é sempre a mesma coisa, e como a gente tem, enfim, uma forma de raciocinar, uma forma de pensar, onde a gente mesmo coloca nossos parâmetros, nossas balizas, chega um ponto que a gente se esgota daquilo.
E aí, então, ter um olhar de um terceiro, seja na análise assim, mais geral da coisa, pra dizer que o que tá bom, o que tá ruim, se tá bom, se tá ruim. E a partir disso, a gente fazer os questionamentos, as indagações, para tentar identificar de forma mais específica o que tá bom, o que tá ruim. Quando a gente se coloca junto a outros músicos, junto a outras figuras que trabalhem com a música, assim, com o ofício da música mais prática, aquilo também pode mudar. Porque aí o cara chega lá com uma outra ideia, sobre o instrumento, até mesmo às vezes o próprio instrumento que tu toca também. E isso pode acabar levando a nossa música para outro lado. Então entendam que aí no processo de gravação, que o processo de gravação também pode ser entendido, e eu acho que deve ser entendido também, como um processo de criação. Eu utilizo muito o processo da gravação como processo de criação também. Eu gravo, escuto, regravo, gravo, apago e deixo guardado. Eu volto de novo e fico assim, experimentando. Cara, às vezes eu abro um programa, assim, abro um projeto do Reaper aqui mesmo. Eu tenho uma música que tem como 30 faixas, assim, de coisas que eu vou gravando de barulhinho, de uma guitarra, aí eu encosto uma linha de baixo, aí eu gravo um teclado, aí eu pego um sampler da internet, ou construo um sampler usando o Ableton ou o Fruity Loops aqui, né, que são dois softwares, um mais sofisticado e o outro um pouco mais rudimentar. E vou testando ali, inverto, uso reverse, uso delay, porque isso nos ajuda, tipo, a pensar nas coisas. É o que eu tô dizendo desde o começo. A gente tem que procurar trabalhar muito atentamente a escuta. Porque a escuta é talvez a ferramenta mais importante para quem quer trabalhar com criação. Através da escuta que a gente consegue desenvolver a prática, né? Através da escuta que a gente consegue entender que palavras fazem sentido em determinado verso, que versos que fazem sentido em determinadas estrofes e que estrofes que fazem sentido em determinadas músicas. Se a música realmente precisa de um refrão, se a música não precisa de um refrão, se a música eventualmente precisa de uma terceira parte, se a música não tá chata. Porque, olha, é muito fácil de fazer alguma coisa que seja chato, né? Repetitivo, enjoado, ou que não seja pelo menos interessante. Então é importante, muito importante a gente estar sempre atento aos sinais, como eu brinquei no começo da conversa. Através da escuta também que a gente vai aprender e desenvolver novas formas de cantar. Porque a parte do canto, a prática do canto, da música, ela é muito importante, obviamente, né? Porque a voz é a cara da música, praticamente, né? Tecnicamente. E a gente todo mundo que canta tem a sua zona de conforto para cantar. E aqui eu queria até fazer uma observação sobre o ato de cantar, né? Eu, assim como eu acredito que todo mundo é capaz de escrever uma canção, de criar uma canção, ou de escrever uma letra de uma música, ou que seja escrever algum texto mais assim criativo, eu também acredito fielmente que todo mundo é capaz de cantar. Basta achar a sua forma de cantar, a sua maneira confortável de cantar, né? A música é feita de inúmeros exemplos, de diversas figuras assim que são ícones da música e que, se dependessem única e exclusivamente apenas da sua habilidade vocal para cantar, nunca teriam sido cantores, né? E hoje são eternos, são cânones aí da música universal. E, enfim, porque em algum momento da sua trajetória eles encontraram a sua forma de cantar. É muito importante identificar a forma de cantar. Seja para cantar canções com melodias mais, assim, complexas, ou com aspectos melódicos mais simples. O esquema é achar o seu jeito. Todo mundo é capaz de trabalhar com isso.
Eu acredito muito que a música, ela é uma força da natureza, ela é uma força da natureza humana também, e que ela está presente dentro de todos nós. Alguns têm essa força mais aguçada, mais saliente, assim, no seu dia a dia, na sua vida, e outros um pouco mais escondido, mas é tudo questão de trabalho e exercício para se encontrar essa forma, né? Para se encontrar a forma de comunicar, de se comunicar através disso. Então não tenham vergonha. Eu sei que o ato de cantar, ele é uma coisa que dá vergonha. A primeira vez, eu comecei a cantar velho, comecei a cantar com, assim, a cantar mesmo, a dizer que a assumir a condição de cantor, lá quando eu já tinha meus 20, 21 anos, assim. E foi quando eu comecei a aprender a cantar, quando eu comecei a aprender a estudar um pouco, assim, a parte do canto. Porque não é fácil. Realmente não é fácil. E cantar em público, então, é uma das coisas mais desafiadoras que existem, assim, porque a sensação... Hoje eu já estou um pouco mais acostumado, mas ainda assim fico bem desconfortável, né? Mas eu acho interessante também esse desconforto. Mas no começo lá eu me sentia mal, assim, eu me sentia como se eu tivesse pelado na frente de todo mundo, porque é uma forma de expressão, assim, que é muito visceral, né? É muito íntima. É colocar o próprio corpo para reproduzir música, né? Para fazer música. Então, eu entendo que é uma coisa difícil, mas acreditem, tenham coragem. Tenham coragem. A arte se faz com coragem. A arte não se faz com covardia, se faz com coragem. Tenham coragem. Agora que vocês tiveram a coragem de compor, de tentar utilizar alguns desses processos que eu tentei compartilhar com vocês aqui e que se animaram a ir atrás de gravar alguma coisa, de experimentar a gravação e tal, vamos retomar ali do ponto que a gente estava ultimamente, falando sobre a colaboração de músicos parceiros, tá? Eu gosto, aí já é uma questão mais ética, mas todo mundo que acaba me contribuindo com alguma sugestão ou com algum apontamento no ato da criação de uma música, eu costumo acreditar essa pessoa como coautor, tá? Agora no próximo episódio a gente vai conversar um pouco mais profundamente sobre o registro das músicas e sobre a forma de publicar elas nos streamings também, tá? Mas eu queria já meio que passar essa visão, porque quando a gente recebe a colaboração de alguém, eu acho muito importante a gente valorar isso, a gente valorizar isso por uma forma até mais humana, assim, porque a gente não faz nada sozinho, né? Claro, existem músicas que a gente realmente faz sozinho e tal, e normal, é isso aí, quem escreve música sabe, mas às vezes a gente emperra em algum ponto, a gente consegue construir assim como 10, 20 versos para uma música e falta um verso que tu não consegue achar aquele verso. E tu já esgotou as tuas possibilidades. E aí algum parceiro, algum companheiro, algum amigo sugere alguma coisa e tu, aquilo acende na tua cabeça. E aí eu acho sempre prudente acreditar essas pessoas. A mesma coisa vale para os amigos que são instrumentistas, né? Que acabam, às vezes, levando a nossa música para um outro lugar, acabam, como eu comentei anteriormente, acabam tirando, assim, tipo, de uma estrutura hipotética, assim, por exemplo, de um folk, levando para um rock and roll mais pesado, ou para um blues, ou para um samba, enfim. Se a música é muito lenta, agita um pouco, ou agitar ela um pouco e tal. Porque é isso, eu acho que é muito bom quando a gente pode compartilhar as coisas, né? E embora não pareça, embora a realidade econômica da música também seja uma coisa muito cruel e muito injusta muitas vezes, a música, ela também existe uma valoração econômica, né? Então, na próxima conversa a gente vai falar mais sobre isso, né? De ter a divisão dos direitos autorais e tal. E aí é bacana, assim, tipo, sempre procurar dividir o pão, né? Isso eu acho que é uma premissa básica, assim, de quem pensa com um pouco mais de humanidade. Bom, agora, já chegando mais próximo do final dessa conversa, a gente
eu vou partir do princípio aqui que a gente já abandonou o processo de gravação, que a gente já terminou, que a gente já sabe que eu não quero colocar mais instrumento nenhum, eu acho que a forma de cantar é essa aqui, eu acho que o ritmo é esse aqui, eu acho que os BPMs, o andamento da música é esse aqui, e agora eu parei. Aí a gente vai mais pra parte já mais técnica também, da edição, né, da mixagem e posteriormente a masterização. Como eu disse ali, um pouco mais atrás, se vocês buscarem aí no YouTube mesmo, aqui no YouTube, buscarem bom, eu vou usar o Reaper aqui como exemplo, tá? Mas existem diversos softwares de áudio, vocês podem usar o que vocês se sentirem mais à vontade. Mas vocês digitem, pesquisem por como mixar, como usar presets prontos já dos programas para mixar as músicas de vocês. Claro que essa não é a maneira ideal, não é... É muito melhor tu ter o conhecimento mesmo de como fazer isso, a prática e a técnica de como fazer isso, porque o teu fonograma vai ficar muito melhor. Mas isso, como eu disse, o Protásio vai explicar melhor na oficina dele. Mas dessa forma, utilizando os parâmetros dos próprios programas, os presets dos próprios programas, é possível chegar em algum resultado minimamente aceitável para que a tua música, para que tu possa colocar a tua música no mundo. Né? Eu sempre gosto de pensar que, imagina, a gravação de fonogramas é uma coisa que tem aí, vamos botar 150 anos, quanto muito, assim, né? Não chega a ter tudo isso. E anteriormente as músicas elas eram comercializadas através de partituras. Então tu imagina o quanto de estudo que a pessoa não precisava ter para ela poder primeiro compor a música, escrever a música na linguagem musical e depois ainda ter dinheiro para editar aquilo e publicar. E quem podia consumir aquilo era, enfim, só quem tinha também acesso a esse tipo de conhecimento, e grandes orquestras, grandes grupos musicais. Claro que a forma de conseguir consumir música era completamente diferente. Mas hoje a gente tem a possibilidade de ter um estúdio no bolso. Eu sei que essa conversa aqui não foi baseada em técnicas de gravação e formas de gravar usando aplicativos de celular. Mas no começo eu disse que é possível, que existem, inclusive estão linkados aí na descrição do vídeo. A gente está usando aqui um computador, mas até bem pouco tempo atrás, para se gravar uma música, para se editar, finalizar uma música e publicar uma música, as pessoas faziam investimentos assim altíssimos, vendiam carro, né? Vendiam casa, vendiam propriedade e tal, para poder pagar um estúdio profissional, enfim, que eram muito caros, e depois ter toda a função de fazer os discos e ainda procurar a própria difusão dos discos. Hoje a gente tem a internet, pro bem e pro mal, né? A gente tem todo o processo da informática, das máquinas, dos computadores e tal, que nos auxiliam bastante, pro bem e pro mal também. Mas a gente já tem essa facilidade de utilizar programas gratuitos. Claro, se tem algum investimento assim para se comprar a máquina e os equipamentos mais hardware, assim, tipo de trabalho. Mas a gente tem os softwares gratuitos, ferramentas gratuitas, e esses mesmos softwares nos proporcionam já esses presets de mixagem e masterização que são bem interessantes mesmo, assim. Para um ouvido leigo, obviamente uma mixagem, uma masterização feita num estúdio profissional ou utilizando assim, técnicas um pouco mais complexas, assim mesmo, mais manuais ali, de mexer nas coisas, vai fazer diferença. A pessoa, essa aqui tá melhor. Mas pra gente poder brincar um pouco aí, poder colocar as nossas músicas à prova do mundo, a gente não precisa ter as condições perfeitas. Hoje em dia a gente não precisa mais ter as condições perfeitas para fazer isso. A gente pode fazer de acordo com o que o sistema oferece. E isso é uma coisa que o sistema oferece, então eu recomendo fortemente que quem tenha vontade, que tenha ímpeto, que tenha coragem de fazer as coisas e não tenha ainda o conhecimento mais embasado de fazer, pode se valer sim do auxílio tecnológico para publicar as coisas, para colocar sua música à prova. Porque, como eu disse,
De nada adianta a gente fazer as músicas e guardar numa gaveta. A gente tem que fazer as músicas e publicar. A gente não sabe em quem é que vai chegar, a gente não sabe como vai chegar, a gente não sabe nem quando vai chegar. Vai saber. O que hoje é uma bobagem, amanhã pode ser interessantíssimo, né? E vice-versa. Então, por favor, tenham coragem. Vamos brincar de gravar, vamos trabalhar, vamos escrever música e fazer esse mundo ter mais arte para ser consumido. Pedir para vocês, agora nessa finaleira aqui, que vocês, da mesma forma que foram os outros 2 encontros, as outras 2 conversas, na verdade, né? Que vocês experimentem fazer isso. E quando publicar, utilizem a hashtag que a gente vai botar aqui na descrição do vídeo. E que mandem para mim também pelo e-mail que está na descrição do vídeo, porque eu adoro ouvir coisa nova, adoro ouvir coisa de outras pessoas, de pessoas que eu não conheço também, de pessoas que não estão familiarizadas com a música. Eu adoro ouvir isso, porque eu sempre encontro possibilidades novas nisso e que fatalmente me ajudam no meu trabalho. Gurizada, foi um prazer. Agora no próximo encontro a gente vai falar um pouco mais sobre os processos de direitos autorais, a importância, né? Qual é a documentação, qual o processo que tem que se passar para poder estar apto a receber alguma grana referente a direitos autorais das obras que vocês criam. E até lá, então. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está ouvindo. Vamos!